Se aparecer para vocês, vocês deem ok. Acho que já tá gravando, né? Já está gravando. Beleza, já é. Então, pessoal, quem quiser pode se manifestar no chat, tá? Eu passei alguns questionamentos para o Henrique antes, tá? Então, só apresentando a vocês, o Henrique é egresso do curso, foi o primeiro egresso, né, do curso em si. Henrique, tu se formou em que ano? Foi Boa pergunta. Eu entrei em 2006, 2011, né? 2011. formei em 2011, sim. 9 E anos aí, já. 9 anos. E o Henrique era aqui um ótimo aluno, né? Com bom desempenho. E ele participou de pesquisa, de algumas atividades com alguns docentes, certo? E daí ele partiu para a pós-graduação e foi para Fortaleza, né? E de lá a vida dele tomou um outro rumo, né? E aí, Henrique, eu ia te perguntar alguns pontos aqui que eu já salvei. Certo. A gente vai começar aqui com a primeira, né, sobre... Não são aquelas 7 que eu te mandei Sem diretamente problema. anteontem, mas são algumas que os alunos mandaram aqui. Como era o teu ritmo de estudo na faculdade? Beleza? Fica à vontade para falar aí. Tá certo. É só cortar um pouquinho, tu me perguntou o ritmo de estudo na faculdade? Isso, isso. Certo. Cara, a faculdade ela tem um ritmo diferente dependendo do semestre. Nos primeiros semestres, assim que você chega, que você vai ter que estudar cálculo, física, programação, tudo ao mesmo tempo, é bem puxado. Então, eu lembro que eram 8 horas por dia, basicamente, dentro da faculdade, dentro da universidade, com atividades tanto de aula quanto de monitoria ou pesquisa, alguma coisa assim. E eu lembro que quando eu entrei também, a gente não tinha biblioteca, então eu tinha que estudar na biblioteca do Centec. Então era o dia inteiro na faculdade, em casa eu jantava, voltava para a biblioteca do Centec para estudar também. Eu nunca fui de virar à noite, então eu particularmente acho que isso para mim não funciona. Tem gente que funciona, mas para mim só fiz isso uma vez e me arrependi amargamente, porque no outro dia eu estava dormindo na hora da prova. Então eu acho que assim, a faculdade você tem que encarar como um trabalho. 8 horas por dia, se você puder, estude. Mais do que isso, não sei, depende se precisar. Eu acho que você também tem que ter o seu tempo de descanso, porque se você só estudar, você nem absorve o conteúdo todo, nem tem tempo para fazer outras coisas da vida que você vai querer fazer durante esse período também. Outro ponto aqui, como foi a tua preparação para estudar inglês e qual a relevância que você considera disso para a tua carreira? Certo. O inglês eu tenho uma relação com ele já antiga. Eu tive sorte dos meus pais terem uma visão de que o inglês seria importante e já terem me botado no curso de inglês na época da escola, ainda no finalzinho da escola. E depois, quando eu entrei na faculdade, também voltei. Eu parei um tempo na época do vestibular, na época dos primeiros semestres, e depois voltei para continuar estudando inglês. E sempre tendo contato através de jogos, de sei lá, revista em quadrinho, ou alguma coisa na internet estava sempre em inglês. E quanto isso é importante, eu acho que faz toda a diferença. Eu acho que o fato de eu já ter entrado no mercado de trabalho sabendo inglês me abriu muitas portas que eu não teria tido se eu não soubesse inglês. Por exemplo, um dos meus primeiros empregos foi na LG. Era um grupo de pesquisa dentro da UFC, o GREAT, e a gente trabalhava para a LG. A LG tinha contato direto com os coreanos. Os coreanos, obviamente, não falam português, e a gente tinha que falar com eles em inglês. Também na HP, lá no Instituto Atlântico, eu trabalhava junto com a HP para um projeto direto lá para Palo Alto, eu acho. Então, os nossos stakeholders, eles eram americanos, então não fala português. Então, mesmo aqui no Brasil, saber inglês já abre muitas portas.
E para ir para fora do Brasil não se fala. Não tem como você ir para fora do Brasil sem você saber inglês. Um caminho que muita gente toma é você ir para algum país de língua inglesa para estudar. É o caso da Irlanda. Eu vejo muitos brasileiros que foram para lá, estudaram e lá arrumaram um emprego. Não foi o meu caminho. Eu já tinha inglês e eu vim morar na Holanda, que também não fala inglês, por sinal. É. Qual é a língua mais trabalhada aí, a nativa, digamos assim? A nativa é holandês. Holandês. Todo mundo fala inglês. Aqui Amsterdã é uma cidade boa por causa disso. Aqui eu acho alguma pessoa que não fala inglês, mas é exceção. Uhum. Então a regra é que as pessoas falam inglês. Estou aprendendo holandês, mas ainda falo muito mal. Mas é assim, você vai para o país e aprende na marra. Beleza, cara, beleza. Então, bem associado a isso, ao que você começou a discutir, você já apresentou aqui na universidade, mas tem muitos alunos que não tiveram a oportunidade de estar aqui ainda quando Uhum. você veio falar. Como você conseguiu o seu emprego fora do país? Está Certo. bem ligado a essa outra pergunta aí, mas de qualquer forma, Não, é tá ótimo. importante. E é uma coisa que eu gosto de falar, principalmente para o pessoal que está entrando agora, né? Que, cara, vocês que estão no primeiro semestre, segundo semestre, não aprendeu inglês ainda, dá tempo. Dá tempo, não, você não precisa, o inglês não precisa ser perfeito. Eu tenho colegas que o inglês é bem, mais ou menos, e consegue chegar aqui. Mas tem que saber se comunicar. Opa, tá aqui no chat aqui que tá tendo probleminha. Aí tá travando sua conexão. Sua conexão. Pessoal, alguém aí tá notando isso também? Pode ter caído lá. Certo, beleza. Vamos ver, eu vou mandar um WhatsApp aqui para ele, tá? Opa, Caiu. Opa, Henrique, cara, caiu. voltei, Ou caiu desculpa. ou congelou alguma coisa aí. Tá bom, vocês estão me ouvindo agora? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tô ouvindo. Tá, você ouviu até que parte? Rapaz, tu ia começar a falar. Tu falou assim, é importante para os alunos que estão começando o curso agora e tal, mas Ah, tá ok, tá ok. Não, pois é, o que eu tava falando é só que, tipo, para quem tá começando e não sabe inglês ainda, dá tempo de aprender. Então, pessoal, tem YouTube, tem Duolingo, tem muito material de graça na internet que você pode acessar. Fora isso, eu estava contando um pouco do meu caminho para chegar até aqui, não é? Foi quando eu tentei sair de Fortaleza, porque a situação estava apertando lá, estava na crise, estava começando a demitir todo mundo. E aí eu comecei a aplicar para alguns locais no Brasil e para fora do Brasil. Para fora do Brasil, eu apliquei para vários, eu consegui uma entrevista, que foi para Booking, e eles não têm muito problema em trazer as pessoas de outros países para trabalhar aqui. Então, participei do processo de seleção e vim até aqui. Os detalhes do processo de seleção é uma longa história, mas basicamente são testando suas habilidades em ciência da computação. E aí, se vocês quiserem algum material, alguma coisa, eu posso mandar vocês para depois, mas tem como é que eu digo, toda empresa segue mais ou menos o mesmo ritmo, mais ou menos o mesmo protocolo. Você vai ser perguntado perguntas de algoritmos, perguntas sobre eficiência de código, perguntas sobre para saber o que você sabe programar e aqui e acolá alguma coisa sobre tecnologia. No meu caso, eu sou programador Android, então algumas perguntas sobre Android, Java, coisas parecidas. tá certo. Eu até lembro que você indicou um livro que ele era muito bom para quem estava se preparando para fazer entrevista fora do país, né? Um livro que se diz? Que O você livro, era isso, o livro era o Cracking the Coding Interview. isso, exato. Esse livro é basicamente o básico, e tem alguns sites também hoje em dia. Tinha um site, tipo, tem um. Tá começando a falhar aí.
Olha, só um segundo, eu vou ver ali se eu dou uma agitada no modem, tá bom? Tá bom, beleza. Pode ir lá. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui o livro para os meninos. Ver se eu acho aqui ah, esse livro aqui. Mark the Code. Vou jogar aqui no chat, se o pessoal quiser dar uma olhadinha. E aí depois eu vou colocar. Crack Code Interview. Já dei uma ajeitada ali no roteador, mas esses tempos de pandemia tá complicado por aqui, Nossa, porque tá todo mundo querendo usar muita gente acessando. tá todo mundo usando a internet, então tá muito flutuante a Uhum, beleza. conexão. Eu joguei aí um link, Henrique, de um livro que eu achei aqui na Amazon. Eu não sei se é esse aí que você está falando, mas eu vou deixando aqui pro pessoal. Ah, Deixa eu dar uma olhadinha. Se é esse aí ou uma edição anterior, uma coisa assim. Né? Mas pelo menos os livros. eu acho que não muda muita coisa também dependendo de uma edição para outra, não. O básico é sempre o mesmo. Uhum, beleza. Certo, cara. A outra questão, né, só reforçando um pouquinho para quem não conhece o Henrique ainda, ele estava em Fortaleza, participou das entrevistas para o Booking e foi para o Booking.com, né, que é, Isso. para quem não conhece, é um site de reserva de espaço em hotel, agora também de casa, né, espaços para alugar por Uhum. temporada e reserva em hotel, né. E agora ele tá na Uber, né? Começou a Uber quando? No ano passado? Isso. Então, 6 meses atrás, outubro, entrei em outubro de 2019. uhum, beleza. Tá, e aí, que... Opa, então o Henrique jogou uma pergunta aqui. Sid Certo. Nelson aqui perguntou qual o maior desafio é chegar na cidade nova, rotina, cultura, hábitos. É, eu vou dizer que a transição, a Booking ajuda muito. As empresas hoje em dia de software, né? Elas ajudam muito porque você não precisa se preocupar com a questão das suas coisas. Então, eu recebia um mês de aluguel em um apartamento temporário, eles já ajeitaram tudo com questão do meu visto, com questão da burocracia toda para mim. Inclusive, eles botaram minhas coisas num container lá de Fortaleza e trouxeram até aqui. Uhum. Então, a Booking ela é bem especialista nisso, em fazer esse tipo de deslocamento, e foi bom por causa disso. Mas o mais difícil mesmo é você se adaptar a tudo diferente, né? Você chega aqui, a cultura é diferente, a comida é diferente, o cheiro das coisas é diferente, você não sabe de nada, basicamente é tudo novo, e eu cheguei no meio do inverno, temperatura mais baixa que eu tinha pegado aí no Ceará devia ser 20 graus, e aqui tava -1, então eu não tinha nada, tipo, eu não tinha casaco, não tinha roupa de frio. Então é tudo muito escuro, chovendo, sabe? Então é bem difícil no começo. No começo assim, é uma coisa que você tem um tempo para se adaptar. Não vou dizer que você chega aqui, oh, tudo é maravilhoso. Sim, sim. É legal, gosto muito de morar em Amsterdã, mas o tempo de adaptação é um pouco sofrido. E principalmente no caso da Holanda, por causa da comida, porque os holandeses não aprenderam a fazer comida. Eles dominaram o mundo inteiro para pegar especiaria e tempero e não usam nenhum deles. Comida típica da Holanda é batata frita com maionese e toda coisa frita, tipo, tem croquete aqui, tem um cassoufflé, que é basicamente um joelho de queijo frito, Nossa, esse tipo de coisa que a gente tem por aqui. joia, cara. Henrique, então, tratando um pouco mais das tuas atividades na Uber, né?
e tentando associar um pouquinho a disciplina de engenharia de software, que atividade você desenvolve aí, né? A tua função hoje é programador Android, mas quais são as atividades que está relacionada aí? Isso. Aqui na Uber, tem uma coisa para o pessoal saber, que a gente é chamado de engenheiro de software. Então, na Booking a gente é chamado de developer. No Brasil a gente é chamado de analista de sistemas. Então, cada canto vão nos chamar de alguma coisa diferente. Seu trabalho não muda muito de um canto para o outro. A diferença maior que eu vejo aqui na Uber para isso é porque os processos são muito bem definidos. Então, quando você vai desenvolver alguma feature nova, você tem que criar. Opa! Você tem que Ok, criar um documento, certo? Você tem que criar um documento. É porque o meu Mac está voltando aqui. Pronto. Ele está querendo atualizar agora. tá. Então, o que aconteceu? Desculpa, perdi a linha de raciocínio. Quando vai A criar uma gente nova estava feature. falando. Isso, exatamente. Quando a gente vai criar uma nova feature, a gente tem que fazer um documento explicando como você vai desenvolver aquela feature. Então, você pega e descreve quais são as classes que você vai modificar, como você vai adaptar isso na arquitetura do código atual, quais são os experimentos que você vai fazer, o que é que você vai medir para aquela feature. Então, é tudo muito bem organizado. Esse documento passa por uma revisão de outros programadores, e aí, se for tudo ok, as pessoas aprovam, elas dão opinião no seu código, e é aí que você vai partir para o desenvolvimento em si. Então, você tem essa etapa antes de desenvolver, que é você pensar como você vai integrar a sua solução com o código que já existe. A questão de visibilidade do código em si, você tem possivelmente uma restrição, né? Então, é só aquilo que você vê, é só relacionado ao que você pode vir a mexer, né? Ou você tem contato com o trabalho de outras áreas de desenvolvimento. Não existe esse tipo de restrição aqui, então você tem acesso a qualquer repositório que você quiser. Uhum. Inclusive, a gente usa um monorepo, né? O pessoal já viu alguma coisa de Git, de controle de A gente versão, iria alguma coisa atrapalhar, assim? mas alguns conhecem Git já. Git é tipo assim, imagina que o repositório é onde seu código está armazenado, né? Então, um arquivo na nuvem que todo mundo pode puxar de lá. No caso do Android, a gente tem várias apps, mas todas essas apps elas vivem num repositório só. E então eu tenho acesso ao código do Uber Eats, do Uber Driver, do Uber Rider, de todos os aplicativos da Uber, eu posso mexer e posso introduzir minhas features lá. Só Uhum. que com aquele seguindo o mesmo processo. Se eu quiser introduzir uma feature no Eats, eu vou ter que mandar um documento de descrição dessa feature para o pessoal do Eats para eles aprovarem. Então, se eles não aprovarem, eu não vou poder comitar meu código por lá. Essa demanda de criar uma feature nova, ela parte de ti, da chefia da tua equipe, ou de um outro grupo? Geralmente, ela parte do produto. Então, a gente tem os Product Managers aqui. Então, Certo? eles fazem a mesma coisa que a gente faz de documento para código. Eles têm os documentos de produto. Então, uma feature que a gente desenvolveu eu trabalho na parte de pagamentos aqui da Uber. Então, a feature que a gente desenvolveu no passado foi chamado DC to ACH. DC é debit card, cartão de débito, e ACH é basicamente débito direto na conta. Certo. Então, é uma feature lá para o mercado americano que a gente tinha que migrar os usuários de cartão de débito para débito direto. Por quê? Porque tem menos taxa de transação. Tá. Então, como é que essa feature surge? A pessoa do produto vai lá, vê essa demanda, vê que a empresa pode economizar dinheiro se ela usar o débito direto em vez de usar o cartão de débito. Aí ela vai calcula o tanto de cost savings, né, o tanto de Sim, sim. economia que a gente vai ter se a gente migrar para isso, escreve um produto, apresenta para o chefe dela, e se for aprovado, aí passa para a engenharia para a gente desenvolver. Certo, beleza.
E aí vocês planejam como ela vai ser feita, passa lá se eles concordam, e aí começa... Isso, exatamente. Então, é mais ou menos tipo assim, o produto se preocupa com o que a gente vai desenvolver e a engenharia se preocupa no como a gente vai desenvolver. Uhum. E a questão de tempo, né? Por exemplo, você tem uma cobrança de tempo para desenvolver essa atividade, no caso, a primeira de fazer o planejamento da feature e depois para fazer o desenvolvimento e entrega. Depende da feature. No caso de uma feature de produto, a gente tem liberdade para estimar. Então, tipo assim, se eu dizer que essa feature vai demorar, sei lá, um ano para ser desenvolvido, o produto pode dizer, essa feature não é viável, então a gente não vai fazer ela. Uhum. Mas é a engenharia que diz quanto tempo vai demorar. Tem algumas features que elas são time sensitive. Então, tipo assim, a gente tem uma feature agora que a gente está fazendo que é regulatória. Então, pega, desce uma legislação que você precisa dessa feature até o final de dezembro. Eu não Tá. tenho o que fazer. E até o final de dezembro você tem que entregar a feature. E aí o que a engenharia tem que fazer é quais são os atalhos que eu posso tomar para entregar essa feature e o que eu vou ter que consertar depois que eu tomei esses atalhos. Eu me lembro, por exemplo, a própria Europa começou primeiro essa questão de proteção de dados, né? E aí agora aqui Sim, no Brasil, a partir de agosto, se não mudarem mais os prazos novamente, é para estar funcionando a LGPD aqui, né? Que seria uma lei parecida com a que tem em alguns países europeus de proteção de dados. Então, todas as empresas vão ter que se adaptar a isso, né? Possivelmente atinge vocês. exatamente. Uma coisa que, por exemplo, a gente teve que fazer um pouco antes de eu mudar para Uber foi a questão do cartão de crédito aqui na Europa, porque os cartões de crédito agora eles vão precisar de um two-factor authentication. Uhum. Então, você vai ter o seu cartão de crédito, você vai pegar uma corrida, vai receber um SMS no celular que você vai ter que autorizar aquela corrida no seu banco. Certo, entendi. Então, todo mundo teve que correr para desenvolver essa feature, porque final sei lá, agosto tinha que estar no ar, então não tinha o que fazer. Beleza. E quando acontecem essas entregas, tanto da descrição da funcionalidade, né, como do planejamento dela, como do próprio desenvolvimento em si, como é que vocês cuidam do controle de qualidade? Tem outra equipe que faz análise disso? Ou é o produto também que O, avalia? contro, o controle de qualidade, tu fala, tipo assim, o controle de se a feature tem bug, se não tem, uma Isso. coisa assim. Se ela está eficiente, se ela não tem muito A erro. gente, a gente tem um time de testes, que não é local, é offshore, acho que é na Índia. Então, o que os desenvolvedores fazem? Junto com o produto, eles descrevem os casos de teste manuais que vão ser feitos por esse time de teste. Esse time de teste fica repetindo esses testes periodicamente para saber se não tem regressão. A Entendi. gente tem teste unitário, para quem não conhece, é tipo assim, você cria o seu código e cria entradas e saídas do seu código para ficar batendo uma com a outra. Isso é uma ferramenta muito útil no desenvolvimento de software e é muito legal. Não é toda empresa que tem, mas Uhum. recomendo bastante. Então, se a gente introduz uma regressão, um problema, que o teste unitário pega, então a gente mesmo já identifica, já conserta Uhum. e continua desenvolvendo. Então, a gente tem esses dois, e a gente tem métricas também. Então, o que aconteceu aqui comigo no começo da reunião, eu precisei sair porque apareceu um problema. Então, o que é isso? A gente tem os dashboards, a gente tem as métricas. Se a gente vê uma métrica que cai, sei lá, a gente tem o número de corridas por minuto. Se a gente vê que esse número cai drasticamente, então tem um problema. Se tem um problema lá, a gente aciona o engenheiro on-call, que é a pessoa que está de sobreaviso, e a gente tem que resolver esse problema na mesma hora. Ó, beleza, eu imaginei que fosse algo relacionado a essa questão de ver a qualidade. Esses pontos, eu não tive tempo ainda de tratar com essa turma, né? Porque quando começou essa questão de parar as atividades, a gente estava começando a falar sobre metodologias de
de desenvolvimento, mas é algo que ainda vou tratar com eles, a questão dos testes, somente o teste unitário, já tem um planejamento disso, né? Uhum. Até uma aula para eles fazerem também. E acho bacana reforçar essa questão das métricas, né? Então, a empresa que ela quer buscar uma maior qualidade, ela tem que saber como ela vai medir isso, né? Então, ela tem que ter algum ponto para avaliar, né? Tanto internamente, né, quanto possivelmente o produto também avalie vocês, né? Então, até que ponto isso está funcionando. Tem uma pergunta aqui no chat, que do Felipe. Felipe, eu já tenho essa pergunta aqui engatilhada, beleza? Então, já eu faço a sua pergunta aqui. Eu, só complementando da última parte, Henrique, quando você falou de teste unitário, né? Então, esse teste pode ser feito pelo próprio desenvolvedor, como pode ser feito também por um terceiro grupo, né? Mas há um passo seguinte que seria a integração, né? Então, essa feature ela tem que funcionar de acordo com que as outras features já estão funcionando, né? Então, esse teste acontece com a tua equipe ou é com o grupo de testes por fora ou é o produto que avalia? Tá falando de qual tipo de teste agora? É o teste de integração, né? Se ele acontece no teu time, ou ele acontece em outro time, ou acontece com o produto. A gente geralmente faz o teste de integração manualmente mesmo, dentro do time, junto com o produto. Então, junta todo mundo numa sala e começa a testar manual. A gente tem algumas ferramentas de teste de integração automatizadas, mas não são muitos, porque é muito complicado você fazer isso. Então, o teste de integração, para você ter um teste de integração totalmente automatizado, o seu código inteiro tem que estar testável e você vai ter que simular muita coisa para o seu programa funcionar. Então, às vezes isso é tão complicado que é mais fácil você fazer ele manualmente. Sim. Então, a gente tem tanto esses testes internos quanto tem a mesma equipe de teste. A gente cria esses testes de sanidade, eles são testes de integração para saber se a feature está funcionando. O nosso time de teste, ele roda esses testes periodicamente e se eles acham um problema, um bug, eles criam um ticket para a gente e a gente tem que olhar e tem que consertar. Aí os tickets têm as prioridades, né? Se a feature for muito importante, a gente tem que parar tudo e resolver o problema agora. Se a feature não for tão importante, você tem até 3 meses para resolver o problema. Lá, imagina que o ícone está quebrado. O ícone está quebrado, a cor está errada. Tá joia. Beleza, cara. Então, assim, bem próximo ao que o Felipe estava querendo saber, né, que tecnologias você precisou conhecer, isso antes de você começar a sua carreira fora do país, e o que é que foi importante para a sua admissão nessas carreiras que você está seguindo, tanto na Book quanto na Uber hoje em dia. Certo. Tá. Quando a gente fala de tecnologia, eu acho que aí no Brasil tem um foco muito grande em linguagem que você tem que conhecer para você arrumar um emprego. Então, se eu quero trabalhar alguma coisa, sei lá, em Java, o cara me dá uma lista de 35 frameworks que eu tenho que aprender para começar o emprego. A minha carreira foi meio para um lado, depois foi para o outro. Eu comecei trabalhando com sistemas embarcados, então eu sabia C e PIC, e nunca trabalhei com isso na minha vida. Outra coisa que eu trabalhei de verdade foi com Java. Então eu comecei programando em Sobral mesmo, como freelancer, em Java, fazia uns códigos muito ruins, não sabia fazer nada direito, fui aprendendo tudo meio na marra, porque eu trabalhava sozinho. E estudava pelo material que tinha, que naquela época eram os livros de certificação Java e aqueles livros do Deitel também, Deitel e Deitel. Edição 6, não sei em qual edição ainda está hoje em dia. E aí, a partir disso, aprendi alguma coisinha de Git também sozinho. Aliás, Git eu comecei a usar no trabalho, eu aprendi Subversion.
que era um controle de versão que tinha, que as pessoas usavam antes do Git. E pronto, essa é basicamente o meu toolbox inicial quando eu comecei a trabalhar mesmo lá no Grade, né, que foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. A partir daí foi quando eu comecei a aprender Android, e para falar mesmo o que é que me ajudou na minha carreira, além de ter um conhecimento bom da certificação Java, eu tirei a minha certificação muito depois do que eu estudei, porque eu não tinha dinheiro para fazer o teste. Eu lembro que o teste era R$ 300 na época, e eu não tinha esses R$ 300 para fazer o teste, então eu estudei, e o conhecimento que eu ganhei com o livro foi muito importante para eu realmente conhecer, saber o que eu estava fazendo, e basicamente os conhecimentos básicos mesmo de ciência da computação. Então, mais do que linguagem, é você entender direito como é que você faz um programa. Então, não importa se esse programa ele é em Java, em C, em Python, em Ruby, o importante é você saber as coisas básicas de ciência da computação. E aí eu aprendi na faculdade, basicamente nas disciplinas de engenharia de software, algoritmos com grafos, estrutura de dados, teoria da computação e as outras na área de ciência da computação. Sim, sim. Porque muita gente foca na linguagem de programação, aí às vezes o cara quer ser DBA ou alguma coisa relacionada, aí foca só em um SGBD, né? Então, esquece dos fundamentos, né? Os fundamentos que são mais importantes. Eu me lembro que você falou, um aluno aqui do mestrado tentou a vaga que você mandou o link para Uber, eu não sei como é que ficou a situação dele, que é o David, que é excelente aluno também e já domina inglês há muito tempo, mas eu não sei como ele se saiu no final, acho que ele não conseguiu a aprovação, que ele não falou mais nada. Mas ele... talvez é porque aquela vaga que eu mandei na época, o pessoal estava procurando gente aqui na Europa, sabe? Então só me falaram isso depois. Tá. Mas aí não é em detrimento do trabalho do David. Mas ele chegou a fazer uns testes, ele fez algumas entrevistas online, e foi muito cobrado na questão de estrutura de dados, né? Sim. Tabela hash, algumas coisas assim. Então, vendo como ele pensava o código dele, né? Então, como ele organizava o código, muito mais do que só a linguagem, né? Então, ele chegou a fazer essa entrevista, que ele falou que foi bem exaustiva, né? Foi muito tempo lá que os caras ficaram com ele. Sim, quando eu vim fazer aqui a minha entrevista para Uber mesmo, foi tipo, eu entrei lá 9 horas da manhã, são umas 4 horas da tarde, chibata durante 6 horas, e cara, é muito exaustivo. Na última entrevista eu não sabia mais o que eu tava falando. Mas é isso mesmo, as empresas aqui de fora, elas cobram muito sobre fundamentos. Não se iluda, você pode saber Java, pode saber Ruby, pode saber o que for, se você não tiver os seus fundamentos em ordem, não vai dar. Então, antes de você se aprofundar em alguma linguagem ou fazer alguma coisa assim, tem que voltar lá para o livrinho de engenharia de software e ler ele. Fundamentos não é, o que o Fundamentos não é? Não é o ML, não é padrão de projeto, né? É fundamentos de algoritmo. Sim. Então, esse livrinho aí que o Yales passou para vocês, que é o Cracking the Coding Interview, ele vai ter exatamente isso, ele vai lhe dizer os algoritmos e como você pensa nesses algoritmos. Porque os problemas todos que você vai ser apresentado são uma variação ou outra desse algoritmo. Por que eu falei em grafos? Porque grafos fala muito, é um problema muito comum, e tem muito problema que você modela como um grafo e resolve. Um grafo, para quem não conhece, é uma rede de são nós que se conectam uns com os outros e, sei lá, imagina cidades conectadas por ruas. Isso você pode modelar como um grafo. E a parte de de teoria da computação também é muito importante, que é a coisa de notação, né? Notação O de n, O de n quadrado, O de log n, notação assintótica, que isso também vai ser cobrado em qualquer entrevista de empresa internacional. A complexidade de
de algoritmos, máquina de estados, né, essas coisas. Isso. Beleza. Então, é basicamente isso que cai. Esses programinhas que você tem hoje em dia, tipo o HackerRank e o LeetCode, ele tem esses problemas. É basicamente problema. Vai apresentar um problema, pedir para resolver, e é isso. E aí, se você não souber como resolver, aí você vai para o livro, aprende. Você tem vídeo no YouTube de gente ensinando também. Uhum. Tem muito material. Hoje em dia tem muito material para isso. Agora, o problema disso também, a maioria do material está em inglês. Então, até para você ter acesso ao material, você também tem que estudar inglês antes. Até respondendo um pouco diretamente ao que o Felipe questionou aqui, a linguagem, né? Então, isso é um ponto importante. Também tem muito essa questão de tecnologia da moda. Então, tem muitos alunos trabalhando bastante com Python, mas esquecem também que Python ela resolve alguns problemas, né? Java resolve aqueles problemas, tá? Então, não se apegar só a uma, como se fosse a solução para tudo, né? Na verdade, cada problema vai demandar um recurso diferente e é muitas vezes essa capacidade de discernir, né, que pode ser cobrado nessas entrevistas, no seu trabalho, né? E até porque é uma área que a gente atua, que ela tem um dinamismo, então tem alguns conceitos que são básicos, mas algumas tecnologias elas vão mudando e afetando o que a gente vai aprender, o que a gente vai estudar. Você está chegando a estudar alguma coisa de linguagens novas aí, promissoras para Android, para substituir Android, né? O pessoal está falando muito em Flutter, que a Google vai descontinuar o Android, uma coisa assim. Tem alguém mexendo nisso aí? Eu não tô, não, a gente não está mexendo nisso. O que tem muito são iniciativas que eu vejo das pessoas querendo ter tecnologias de back-end to front-end. Então, é você tentar descrever telas com um texto. Esse texto vai ser passado para o celular, e o celular vai ler esse texto e vai basicamente traduzir ele numa tela. Certo. Esse texto vai ser um XML, um JSON, alguma coisa assim. E basicamente você vai rodar JavaScript, que é a linguagem comum entre esses dois caras. Mas eu geralmente eu vou muito no need to know basis, sabe? Preciso aprender alguma coisa, eu vou lá e aprendo. Sim. Então, por que essa é a minha abordagem para a vida? Porque se eu fosse estudar uma coisa que eu não preciso, eu teria ido estudar Java 2ME, que eu acho que você não sabe nem o que é isso. Mas antes de existir o Android, antes de existir o smartphone, existia o Java tinha três coisas, três três linhas, né, de plataformas, desenvolvimento. assim, né? Isso, exatamente. Era Web, que é o Java Enterprise hoje em dia, que na minha época era uma coisa horrível, hoje em dia está legal. Uhum. Tinha o Java Desktop. Oi? E o Java ME, que era o Java para Feature Phone. Isso. Que era Java para aquele celularzinho de flip phone que tinha antigamente. Da Nokia, Motorola, essas coisas. Acabou. Exatamente. Então, acabou que eu nunca estudei porque eu nunca precisei. E assim é com novas linguagens. Então, vai aparecer o Flutter agora. Eu tenho um colega que foi trabalhar numa empresa que era Flutter First, então eles começaram a desenvolver um aplicativo em Flutter. Não acho que nenhum desenvolvedor que quisesse aprender Flutter migraram para o Java e Kotlin depois. Tá certo. Então, é complicado. Eu não acho, assim, não vejo no futuro próximo nenhuma dessas linguagens substituindo o Android ou o iPhone, ou alguma coisa assim. Tá, cara. E nesses novos ambientes de trabalho que você passou a atuar, né? Então, que tecnologias novas você precisou aprender? Coisas que foram cobradas foram cobradas para ti aí, quando começou a trabalhar com um novo time, né? Uhum. Olha, eu vou dizer que o desafio maior é você se adaptar à estrutura do código que existe em cada empresa. Então, cada empresa, dificilmente você vai criar um aplicativo ou um site do zero, você vai chegar num local que já tem sua própria cultura, que já vai ter um código legado,
e que cada código ligado vai ter uma maneira diferente de fazer as coisas. Por exemplo, na Booking tudo era muito voltado a dados, então eu tive que aprender mais sobre teste A/B, tive que aprender mais sobre experimentação, tive que aprender sobre como eu monto um experimento e como eu meço o sucesso das features que eu lanço. Basicamente foi o que eu tive que mexer mais lá na Booking. Já que na Uber a gente usa uma arquitetura própria. Então, se você for estudar arquitetura de Android, eles vão falar alguma coisa de Model View Presenter, Model View View Model. Na Uber a gente usa um negócio chamado Ribs, que é uma coisa que não tem, tipo assim, pega ideias de um e de outro, mas não se desenvolve da mesma forma. Então você tem 1 mês, 2 meses que você vai brigar com a arquitetura até você entender como ela funciona. Eu não diria que tecnologia muda muito de uma empresa para outra, mas a forma como você usa a tecnologia, porque mesmo em Java ou em Android ou em Kotlin, você tem muitas maneiras de fazer a mesma coisa, e cada empresa vai fazer isso de um jeito diferente. Excelente, cara. Henrique, agradeço bastante tua disponibilidade. Eu peço para o pessoal, quem tem pergunta ainda para lançar para o Henrique, eu tenho só mais uma, que ele pode ficar pensando aí, Henrique, se você tem indicação de algum material de estudo para eles, tá? Enquanto isso, o pessoal pode ir escrevendo outra pergunta, se tiver algum questionamento. Então, assim, alguma coisa que você recomenda para estudarem? Esse livro eu acho que vale a pena, né? Além de matérias relacionadas. Eu acho que sim, eu acho que. Eu acho também que sitezinho de treinar mesmo código, então tem o Coding Game. Coding Game é legal, você vai basicamente programar um jogo. Então, toda semana ou todo mês eles vão lançar um desafio que você vai fazer um algoritmo para competir com outros jogadores lá. Um deles é o jogo da cobrinha. Então, você tem 2 cobrinhas na tela e vai ver qual das duas vai sobreviver mais tempo. Sim, sim. LeetCode é basicamente... Não é um livro, né? É uma plataforma. Não, não é um livro. É uma plataforma, é um site que você pode ir lá, é de graça, pode usar, não tem problema nenhum. E qualquer pessoa pode acessar. Mesma coisa com o LeetCode, leetcode.com, que é basicamente o que todas as empresas usam para treinar. Então, vão ter algoritmos lá, vão ter desafios, probleminhas que você vai ter que, sei lá, vai lhe dar uma lista de como você vai ordenar essa lista. Ele vai lhe dar um problema que você vai ter que resolver, e são problemas que geralmente caem em entrevistas em empresas. Mesma coisa para o HackerRank. E eles são, como é que eu digo, ranqueados. Eu vou mandar o link, LeetCode, L-E-T Code, acho que é .com. Mas o HackerRank também, ele é legal porque ele vai lhe levando de baixo para cima. Então ele começa com probleminhas bem fáceis e vai aumentando o nível e deixando as coisas mais difíceis. Eu fiz alguns cursos da Udacity também. Tá, legal. E a Udacity eu achei muito bom os cursos deles, cara. Uma qualidade de material muito boa, mas eles não estão mais no Brasil, né? Então não sei como é que faz para acessar. Udacity, não sei mais como é que tá, não. Antigamente daria também para vocês assistirem às aulas de graça, embora você não pudesse submeter os exercícios. Tinha alguns, você conseguiria navegar lá até chegar nas aulas, porque era meio caro. Lembro que era um pouco caro o material deles. Mas os cursos são muito bons, os cursos de lá são bem bacanas. Já tentei Udemy, mas Udemy eu não gostei. Eles são mais em conta, né, da Udemy, né? Mais baratinhos, são mais curtos também, né? São menos exatamente. profundos. Os da Udemy são bem aprofundados, assim, explora bem os recursos, né? Henrique, dá uma olhadinha no chat, eu botei os 2 links, ver se são esses que você falou. O HackerRank e LeetCode. Isso, exatamente. São esses mesmos. E aí você faz um cadastro,
vai lá e começa a codificar. Inclusive o HackerRank é o que a gente usa para fazer entrevista, então a gente usa ele como plataforma de avaliação de código e de bloco de notas compartilhado. Você programa Certo. aí, eu programo aqui, e a gente consegue ver a tela um do outro, né? Então, é legal você se familiarizar com a interface dele, porque se você for um dia fazer uma entrevista, pode ser que você esteja nessas plataformas para fazer a própria entrevista. Excelente, excelente. Bem, pessoal, como não tem mais perguntas, tá? Deixa eu ver, tem me aparecido aqui. Tainara, você teve que aprender que te ajudou, mas que não é diretamente ligado à parte técnica, né? Habilidades, equipe individual, hábitos. Legal, boa pergunta. Uma coisa que eu tive que aprender que não é relacionada à parte técnica. Eu diria que a habilidade de você contar histórias é muito importante, porque você construir uma narrativa de por que sua feature é boa, lhe ajuda a convencer as pessoas de que aquela feature merece ser desenvolvida. Uhum. Liderança de equipe é legal também, mas eu não sei se é uma coisa que como é que você aprende esse tipo de habilidade, né? Sim, Basicamente, eu aprendi muita coisa jogando RPG. Eu sou mestre de Dungeons and Dragons há muito tempo. ainda joga? Não, mas é sério. Não, Ainda jogo com o pessoal aí do Brasil. A gente está jogando por online, né? agora é só que tá tendo, né? Mas, É bastante, né? pois é, cara. Isso na minha época era só coisa de nerd. Hoje em dia já está mais modernizado. Pois é, então o que que acontece? Eu jogando isso, eu aprendi muita coisa de como você contar uma história, como funcionou a narrativa, como você. Eu sou terrível em interagir com pessoas, é uma coisa que é muito difícil para mim. E esse tipo de coisa me ajudou. Então, me ajudou sei lá, a construir de como eu consigo fazer com que as pessoas me entendam, como você vender o seu peixe, como você fazer com que aquilo que você está fazendo tenha importância. Que às vezes Sim, você faz uma coisa muito legal e as pessoas não sabem que aquilo é muito legal porque você não consegue comunicar aquilo direito. Então, eu acho que tão importante quanto você saber fazer as suas features, né, entender e saber comunicar para as pessoas por que aquilo que você fez é legal e por que aquilo que você fez é importante. show de bola. Respondeu aí, Tainara? Agradecer também. Olha, mais alguma coisa? Se tiverem perguntas sobre qualquer outra coisa, pessoal, sem problema, eu tô Também, para conversar mesmo. se a gente encerrar aqui e vocês lembrarem de alguma coisa, também podem me passar, que eu passo para o Henrique. Né? Por bem, né? Temos um bom contato aí. Sim. Então, sempre à disposição. Certo? Pessoal, como no momento não está mais aparecendo nada, então, Henrique, mais uma vez te agradeço, né, pela tua disponibilidade. O Henrique, só para quem não viu ainda, né, ele já se apresentou 2 vezes no curso. Então, quando ele está de férias, ele vai em Sobral, né? A esposa dele está aí também, que é daqui da região. Então, eles vêm para cá e ele sempre já se oferece para falar com os alunos, né? Porque ele entende quanto isso é importante, né? Que os alunos tenham uma ideia de perfil de egresso na realidade. Então, como alguns alunos estão se virando fora da universidade. É lógico, cada um tem a sua realidade, cada um tem as suas oportunidades. Alguns momentos são mais favoráveis, outros não, né? E cada um vai seguindo um caminho, mas a gente vai tentando conhecer os caminhos, né? Então, o Henrique tem um caminho trilhado aí, muito interessante, né? Ele sempre foi bem desenrolado aí. Não me surpreendeu ele chegar até onde ele está, né? Então, Henrique, obrigado aí pelo seu tempo aí. Aproveite o feriado, o resto do feriado aí na Holanda. O Sem feriado vai ser problema. Eu cobrança do posso chefe. só mandar falar com o Claro, pessoal aqui também, só fique à para mandar vontade. uma mensagem, porque, tipo assim, eu sei que
O curso é difícil, engenharia é uma coisa pesada, dá vontade de desistir, acho que até o sexto semestre eu queria desistir do curso, então não é fácil, e vale a pena, se você conseguir, melhora, não vai ser assim para sempre, depois que você consegue sair do curso, você consegue trilhar o seu caminho, as coisas melhoram, as coisas vão se ajeitando. O começo é sempre o mais difícil. Então, quando você sai do curso, é uma trajetória. Minha trajetória foi longa. Eu saí do curso de Sobral, fui para um mestrado, dividi apartamento com 4 pessoas. Era horrível. Tipo assim, eu morava num quartinho que, sei lá, devia ser 2 por 3, assim, se fosse isso tudo. E não tinha nada, não tinha nenhum ventilador, eu dormia em rede porque eu não tinha uma cama. Eu ganhava, sei lá, vivia com a minha bolsa de mestrado lá em Fortaleza. E pronto, e a partir daí as coisas foram melhorando. Depois do mestrado eu fui para uma empresa dentro da universidade, foi o Great, depois fui para o Instituto Atlântico, que é uma empresa em Fortaleza, e depois eu saí do país. Então, não se desanimem, o caminho é longo, o caminho é duro, mas ele vale a pena. Beleza. Show de bola. E aí, cara, obrigado. Tá? A gente vai se comunicando. Tá? E agradeço também o pessoal aí Certo. que pôde colaborar com a reunião. Um abraço aí, abraço para sua Ah, esposa também. Tudo de bom. tá, valeu, Yas. Valeu, até mais. Tchau. Tchau. Parar aqui de gravar.